de hoje, vocês vão fazer uso do nosso livro de gramática e vocês vão abrir para nós iniciarmos na página 49, tá bom? Então, no nosso capítulo anterior, na nossa aula anterior, nós vimos que os fonemas, eles são classificados em vogais, semivogais e consonantes, certo? Então, nós dispomos, portanto, de 5 letras para representar os fonemas vocálicos: A, E, I, O e U. Como sabemos que não é obrigatório a correspondência entre sons e letras, as vogais elas podem representar vários sons vocálicos. Pensando nisso, vamos analisar a seguinte palavra: a palavra anta. A palavra anta, ela vai ter 4 letras e 3 fonemas. Então, nós vamos perceber que há mais letras do que fonemas. A diferença é porque a sequência das letras A e N, ela representa apenas um fonema, o fonema AN, certo? Que é o som vocálico nasal, os sons das vogais. Lembram que nós já vimos na aula passada? Então, o A, o N e o N, eles vão representar apenas um único som, AN. Então, vamos ter o som do AN, o som do T, que também é bem presente, e o som do A. Então, 3 fonemas. E é justamente isso que nós chamamos de dígrafo, o encontro de 2 letras que vão formar um único som, um único fonema, certo? Ele vai dizer, chamamos de dígrafo o emprego de 2 letras para representar um fonema. Cada movimento que a nossa boca faz para observar o som desses fonemas é chamado de sílaba, ok? Nós chamamos de sílaba. E o que são as sílabas? A sílaba, ela é um fonema ou grupo de fonemas que nós produzimos de uma vez só. Por exemplo, quando nós falamos abacaxi, certo? Então, ao pronunciarmos essa palavra, nós produzimos grupos de fonemas, ou seja, vários sons ao mesmo tempo. É isso que se entende por sílaba. Na língua portuguesa, a vogal, ela é quem constitui a base das sílabas, ou seja, em uma sílaba só pode haver uma vogal. Mas aí você pode se perguntar, e na palavra pai, que só existe uma sílaba, só tem uma sílaba? Lembram quando estudamos a classificação dos fonemas? As semivogais, os fonemas entendidos como semitons, sons um pouco mais fracos que os tons, são os fonemas I e U, quando acompanhados de vogais. Na palavra pai, nós temos a presença de uma única vogal, que é a vogal A, e a semivogal I. A mesma coisa vai acontecer com a palavra seu. Nós vamos ter a presença da vogal E mais a semivogal U. Observemos agora essas 3 palavras: degrau, placa e signo. Considerando o som representado pelas letras destacadas, podemos dizer que temos exemplos de dígrafos? Não, pois as letras em destaques representam uma combinação de fonemas, ou seja, de sons. Logo, não são dígrafos. Dígrafo é o emprego de 2 letras para representar um único fonema. As letras em destaques, elas são encontros consonantais. E o que são o encontro consonantal? O encontro consonantal é a sequência de 2 ou mais fonemas consonânticos em uma mesma palavra, certo? Os encontros consonantais, eles podem ser separáveis ou inseparáveis, considerando a norma culta. E por que, considerando a norma culta, é que elas podem ser separáveis ou inseparáveis? Lembra quando nós estudamos variação linguística? Então, na fala de algumas variantes linguísticas,
alguns encontros consonantais, certo? Que resumindo, o encontro consonantal é o encontro de duas consoantes, então eles são chamados de encontro consonantal, certo? Então, na fala, esse encontro consonantal, ele tende a formar duas sílabas devido à colocação de uma vogal nas palavras. Por exemplo, na palavra advogado, na forma culta, nós escrevemos advogado. O D e o V, eles formam um encontro consonantal na norma culta. Mas na variação linguística, nós falamos advogado. Então, a gente acrescenta aí um E, isso na forma variante da língua. Na norma culta, ou seja, na norma escrita, por uma questão padrão, a forma variante, ou seja, a acrescentação dessa vogal, ela não é aceitável, ela não é adequada. Então, o emprego do encontro consonantal, ele só pode ser separável ou inseparável, considerando a norma culta, ou seja, a norma escrita, como é que se escreve a palavra e não como se fala, certo? Então, eles são separáveis quando ocorre em sílabas diferentes. Por exemplo, apto, digno, absurdo. E eles são inseparáveis quando eles ocorrem na mesma sílaba. Não pode se separar, como por exemplo, braço, ciclo, flores, letra. Como vimos, os dígrafos são duas letras que representam apenas um fonema. Por isso, mesmo que sejam compostos de duas letras que comumente representam fonemas consonantais, não representam encontros consonantais. O que é que o livro quer falar com isso? Ele quer dizer que, mesmo que duas letras, ou seja, duas consoantes, já que nós estamos falando de encontro consonantais, elas estejam juntas formando um fonema, elas não representam o encontro consonantal. Por quê? Vamos lá, vamos observar a palavra samba. Samba. Nós vemos aí o M e o B, que são duas consoantes juntas. Mas nós podemos dizer que ela é encontro consonantal? Ela é um encontro consonantal? E aí? Não. Por quê? Porque a letra M na palavra samba, ela forma dígrafo. Por que ela é um dígrafo? Porque ela forma um som, ela já produz um som com a letra A, an. O A com o M, ela vai formar o som, o fonema an. Então, logo, o M e o B, eles não podem ser considerados encontros consonantais. Então, vamos lá. Resumindo, dígrafo é o emprego de duas letras para representar um fonema. A sílaba é um fonema ou grupo de fonemas que produzimos em um só impulso de voz. E encontro consonantal é a sequência de dois ou mais fonemas consonânticos em uma mesma palavra. Agora, mediante a essas explicações sobre dígrafo, sílaba e encontro consonantal, vocês vão responder a atividade do livro de gramática a partir da página 49 até a página 52, certo? Qualquer dúvida, vocês já sabem, né? Estou disponível para vocês lá no WhatsApp, tá certo? Então, qualquer coisa, é só mandar uma mensagem lá que eu estou à disposição de vocês. Então, tchauzinho e até a próxima!